A tua luta não se compara. Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Não se compara. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, onde você está. Aleluia. Pegou a tua Bíblia? Abra no livro de Lucas, capítulo 5. Se você for no banheiro agora, você vai perder a bênção. E eu prometo para você que eu já estou profetizando. Se você está apertado, você não vai fazer xixi na calça. Em nome de Jesus. Pegou aí? Pegou? Aleluia. Eu posso ler um testemunho aqui enquanto você... Posso? Você segura de pé aí um pouquinho? Que eu já leio o testemunho e a gente começa a ministrar. Que eu tenho algo de Deus para falar para você hoje nesse lugar. Aqui, Kevin Brian Pochilli. Parece nome de ator, né? Macro Rocha, Célula Santo Inácio. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma bênção. Estava num culto de terça-feira e Deus tocou no meu coração para entregar uma oferta. E mesmo passando por adversidades, não pensei duas vezes e entreguei com alegria, pois sei que estou semeando em terra fértil e creio na palavra liberada do altar. Quando foi sexta-feira, fui demitido da empresa. Demitido da empresa? Mesmo assim glorifiquei a Deus e continuei crendo, pois Ele é fiel. Hoje recebi uma notícia que estou empregado e vou ganhar o dobro. Deus é fiel. Agradeço a toda a minha liderança, a todos que intercedem pela minha vida. Amo esta igreja. Você consegue aplaudir? Aplaude, né? Você está com a... Irmão, quem é que consegue emprego no domingo? É só a gente que é doido. É só a gente que consegue. Quem é que consegue, hein, pastor Juliano? Quem consegue emprego no domingo? Não tem nem lugar para entregar currículo no domingo. Não há chuva dessa. É assim que Deus faz. Além do que você imagina. Além do que você pensa. Preciso fazer uma aula aqui, gente. Eu vou conseguir. Aleluia. 10-0 para o papel. Vamos ler? Achou aí? Lucas capítulo 5, verso 1. Diz assim: certo dia Jesus estava na praia no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Diga: eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amado, pode se assentar em nome de Jesus, mas pode dar um glória a Deus também. Traz o meu barco lá, por favor.
Entenda o seguinte, nós estamos num culto do quê? Um culto de primícia. E você precisa entender, isso aqui é meu barco, tá, gente? Isso aqui é meu barco. E que é isso aqui? Isso aqui é meu barco. Deixa o meu barco aqui. Quer dizer, isso aqui era o barco de Pedro. Mas eu vou usar ele para te ensinar algo, um princípio de Deus hoje. O princípio do reino espiritual. Nós estamos num culto de... Entenda uma coisa. A primícia, aliás, o dízimo me livra do imprevisto. Diga, o dízimo me livra do imprevisto. A primícia, fala, a primícia me promove no emprego. E a oferta me deixa rico. Vou falar de novo. O dízimo me livra do imprevisto. A primícia me promove no emprego. E a oferta me deixa rico. Você entendeu? Você entendeu? Sim ou não? Então eu posso ir embora? Porque se você já entendeu, se eu dizimo, eu não vou na farmácia, eu não vou parar no mecânico, a porta daquele armário miserável não vai cair. Está entendendo? O dízimo me livra do imprevisto, livra do devorador. A primícia abençoa o meu trabalho, ou seja, me promove no emprego. Se eu sou empresário, vou multiplicar a minha empresa. Se eu sou funcionário, se eu sou empregado, o que seja, eu vou ser promovido. Não importa como, mas eu vou ser promovido aonde eu trabalho. Você vai fazer trapaça? Não. Deus vai te abençoar, vai te capacitar, e você vai estar no lugar onde talvez muitos vão querer estar, mas como você é primiciante, Deus vai fazer algo grande pela tua vida. Porque a primícia, ela abençoa a colheita, fruto do trabalho. E a oferta, ela traz riqueza, e riqueza não é prosperidade. Porque prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade é eu mesmo não tendo, eu não sinto falta. Você está entendendo? Deixa eu contar a história aqui para você. O pastor, ele pregava. E aí na época, isso é uma história muito, muito antiga. Eu sou novinho, mas era meu pai, o pastor Edilson, que contava essa história. E aí ele me contou, entendeu? E aí um dia o pastor falou assim, ó, lembra? Quem lembra do Monza Tubarão? Quem lembra? Quem lembra? Quem é dessa época? Olha os cabeça branca, só levantando a mão. Vai, gente, levanta a mão aí. Meu pai era apaixonado por esse carro. E o pastor falou assim, eu quero andar no Monza Tubarão. Lembra, William? Você lembra? Monza Tubarão, quero andar. E ele pregava, ele ia de ônibus pregar e tal. Dizimista, ofertante, primiciante na casa do Senhor. E ele falou, Deus me dá um desse, tem que ser um vinho, aquele bonito, MPFI, injeção eletrônica, um monte de coisa. E ele pegou e falou assim, Deus me dá um desse, eu quero andar, eu quero ir pregar num desse. Ele era próspero. Quando foi um dia que ele foi sair para cumprir uma agenda, sabe o que aconteceu? Parou um carro na frente da casa dele, e ele pegou e falou assim, meu Deus, mas justo agora uma visita, o que eu vou fazer? Eu preciso sair e tal. Quando ele abriu a porta, ele viu o carro. Ele viu o carro. Gelou a barriga dele e falou, é esse. Será que o irmão veio me dar? Porque eu pedi. O irmão tocou a campainha e falou, pastor fulano de tal, sou eu mesmo. Pois é, Deus me incomodou, a partir de hoje eu sou o teu chofer, eu vou te levar para onde você for para pregar, eu estou aqui, esse carro está à tua disposição. Irmão, ele só se lascou que ele pediu errado. Ele tinha que pedir um carro para ele. Mas ele falou, eu quero andar, eu quero ir pregar num carro desse. Isso é prosperidade, é mesmo você não ter, você não vai sentir falta de nada. Agora, riqueza é ter para dar e não tomar emprestado. É quase que ostentar, está entendendo? Você tem condições de ter um baita de um carro, porque Deus te deu, é riqueza, é a unção da riqueza. Vai te dar se você ofertar, vai te dar. Só que você precisa entender algo aqui, que essa palavra
traz para nós, porque eu falei hoje de manhã, você lembra daquilo que você decorou para fazer aquela prova na escola quando você estudava? Hoje você lembra do que você decorou? Você foi fazer uma prova lá de história, você lembra do que você decorou? Quem lembra? Você lembra da cola que você escreveu na mão? Não lembra, né? Porque você decorou. Agora, se você soubesse o porquê, eu duvido que você esqueceria. Se você souber o porquê, você vai fazer e nunca mais você vai esquecer, e você vai entender por que você tem que fazer. Por que a gente fica aqui? Entrega o teu dízimo, entrega a tua primícia, entrega a tua oferta, faz, porque Deus tem mais para você. E a palavra de Deus diz aqui, ó, verso 1, fala assim, o tema de hoje é, eu tenho a palavra. Tem aqui tem? Beleza? Ó. Diga, eu tenho a palavra. Eu me empolgo tanto para pregar, o pastor Marcelo falou ontem, né? Cada vez que a gente recebe oportunidade para pregar, é como a gente recebesse um doce, sabe? Aquela criança que está assim, né? Fica assim, Jesus, a gente não dorme. Eu durmo pregando, vou pro banheiro pregando, eu deito pregando. A minha esposa já está careca de saber dessa ministração, porque eu fico pregando para ela, entendeu? Fico pregando para ela. Graças a Deus que ela já é convertida. Diga, eu tenho a palavra. Diz assim, ó. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia e os pescadores estavam saindo deles e lavando as redes. Vem comigo. Jesus vai chegando, presta bem atenção. Jesus ele vem chegando aqui, ó. Jesus está chegando lá e aí ele está sendo apertado pela multidão, porque a multidão está querendo ouvir mais, porque Jesus fazia milagre, aquilo que saía de Jesus era maravilhoso, transformava as vidas, e ele estava assim, né, e todo mundo querendo ouvir Jesus, pegando Jesus, apertando Jesus, só que Jesus vem vindo, e aí quando ele chega ali perto da praia, ele vê o barco, ele vê os barcos parados, né, encostados na praia, e vê os pescadores, estava ali Pedro, Tiago, estava ali João, eles estavam ali lavando as redes, diga, lavando as redes. Ou seja, eles estavam ali, no final eles tinham tentado pescar a noite toda, mas não tinham pego nada, e eles estavam ali arrumando as redes, lavando as redes, quietinho na deles, e Jesus vem vindo, e eles estavam ali, lavando as redes, estavam ali, terminando o trabalho, talvez numa frustração de não ter pego nada. Jesus chega e olha para eles, porque diz a palavra, Jesus viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Antes de Pedro olhar para Jesus, Jesus já tinha enxergado Pedro. Antes de você entrar aqui, antes de você gritar ai, antes de você dizer que está sofrendo, Jesus já te olhou e já te enxergou, e já sabe da tua dificuldade, e Ele sabe o que você precisa. E aí, amado, entenda, Jesus, por que Jesus olhou para Pedro? A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, sim ou não? Que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente acha que é levantar as mãos e glorificar e dizer não. Sabe o que Deus está querendo? Deus não está querendo um adorador perfeito, Deus não está querendo um coração perfeito, mas Ele está querendo um coração ensinável, que esteja com defeito, mas ele seja ensinável. Sabe por quê? Porque Deus olhou Pedro como um carvãozinho, mas Ele falou, ele vai se tornar um grande diamante na minha presença. Vira para a pessoa que está do teu lado com muito carinho e fala assim, carvãozinho, você vai se tornar um diamante. Jesus olhou para o interior de Pedro. Tem gente que fala assim, Deus só quer o coração, Deus só quer o sentimento.
É verdade que Deus toca só o coração, mas quando Ele toca o coração, quando Ele toca o interior, Ele muda todo o exterior. Porque se você foi tocado por Jesus e continua andando do mesmo jeito que o mundo anda, você não foi tocado. Está entendendo? Deus olha o interior e quando entra muda o exterior. Você está entendendo? Que talvez o teu exterior não foi mudado ainda, porque o teu interior não mudou. E enquanto o teu interior não for mudado, o teu exterior não será mudado, porque não tem como. Não tem como mudar. Você precisa deixar Jesus entrar para ser mudado, para depois o teu exterior mudar. Jesus já te enxergou. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, disfarça. Olha disfarçadamente para o céu, mas Jesus está olhando para você. Oh! Aleluia! Aleluia! Escute. Aí diz o seguinte, Jesus, vamos voltar de novo a história. Jesus chega empurrado pelo povo, a multidão estão querendo ouvir Jesus pregar. Ele vai lá e olha Pedro. E aí o barco de Pedro estava lá e eles estavam olhando, estava lá lavando as redes e tal. E aí Jesus, olha o que Jesus fala. Olha só o que diz aqui, ó, verso 3. Diz assim, ó, Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Presta bem atenção, sabe o que Jesus fez? Jesus olhou Pedro, foi lá e subiu no barco. E falou assim, Pedro, tira o barco aqui da praia, afasta o barco da praia que eu quero falar. Afasta, Pedro, o barco da praia porque eu quero falar. Agora vem aqui comigo. Eu estava dando um exemplo hoje. Você está aqui com o teu carro aqui no estacionamento. Aí eu saio daqui, vou lá, nem te conheço. Você não sabe, eu nunca falei com você. Aí quando você chega lá no teu carro, eu estou dentro do seu carro. E eu falo assim, tira esse carro daqui que eu quero dar uma volta nele. Irmão, em nome de Jesus, o que você vai pensar de mim? Assim, ó, esse pastor é meio doente da cabeça, né? Sim ou não? O que é normal? O que seria normal? Seria eu pedir, você me leva para dar uma volta? Você me leva em tal lugar, você pode me levar? Na verdade a gente só pede isso para as pessoas que a gente tem intimidade, não é? Sim ou não? Só num momento de desespero talvez. Mas Jesus, imagina, na nossa ótica, no nosso pensamento, na nossa lógica, o que tinha que acontecer? Tinha que chegar lá, tinha que chegar lá e falar assim, Pedro, presta teu barco para mim. Estou precisando falar, o povo está precisando ouvir minha voz. Você empresta o teu barco para mim? Claro. O certo era esse, não era? Sim ou não? Só que com Jesus é diferente. Pega essa aqui, ó. Primeiro, Jesus entra no seu barco. Depois ele fala, afasta da praia porque eu quero falar. Afasta da praia porque eu quero falar. Afasta do mundo porque eu quero falar. Se afasta da terra porque eu quero falar. Se afasta do carnaval porque eu quero falar. Se afasta das coisas erradas porque eu quero falar. Se afasta. Vem para as águas, vem se aprofundar. Vem no mais profundo porque eu quero falar. Jesus primeiro entra no barco e só depois que ele vai falar quando você mudar o barco de lugar. Enquanto o barco não foi mudado de lugar, Jesus não falou. Vira para a pessoa que está do teu lado, não deixa ele dormir não e perder esse tesouro. Fala para ele assim, Jesus só vai falar quando você afastar o barco da praia. Quando você afastar o barco do mundo.
O verso 4 diz assim, ó. Pode aplaudir. Aí Jesus vem, amassado pela multidão, olha Simão, está lá humilhado, e aí ele fala, e vai lá e sobe no barco de Simão e fala: tira esse barco daqui, afasta ele da praia, porque eu vou falar. E aí Jesus começa a falar. Quando o barco mudou de lugar, Jesus começa a falar, e Jesus está falando, aleluia, porque Pedro afastou o barco dele da praia, afastou o barco dele do mundo. E aí o verso 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Sabe o que aconteceu aqui? A obediência de Pedro gerou uma palavra na vida de Pedro. Vou te explicar de novo. Jesus mandou Pedro fazer algo. Imagina comigo, amado. Jesus subiu no barco do cara e mandou ele tirar do lugar ainda. É normal isso, sim ou não? Não é. É a mesma sensação que você tem quando o pastor fala para você dar primícia, o dízimo e oferta. Você fica aí falando: não, que isso, vou dar nada. Só que Pedro tinha um coração ensinável. Ele entendeu o propósito ali, e ele obedeceu. Mesmo sendo momentos, sendo fora da lógica, indo contra os princípios dele, ele obedeceu. Jesus pregou quando Pedro mudou o barco de lugar. Jesus falou. Era Jesus falando no barco de Pedro. Era o barco de Pedro e Jesus falando. E aí o que acontece? O verso 4 nos diz que quando Jesus parou de falar, ele disse: agora você pega o teu barco, pega tudo, vai com os caras lá para o mais fundo, procura o lugar mais fundo do lago e vai pescar. Diga comigo: obediência gera a palavra, e a palavra gera o fruto. Fala assim: eu tenho a palavra. Se você não tiver a palavra, não vai ter fruto. A única coisa que foi feito, a única coisa que Deus fez, que Ele fez com as próprias mãos, foi eu e você, porque era algo especial, lindo, maravilhoso, fino. Está entendendo? O resto Ele tudo mandou: haja, 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 haja. Você está entendendo? Pela palavra. Se não tem obediência, não tem palavra, não tem a palavra de autoridade. E o inferno não está preocupado quanto tempo você ora, ele está preocupado quantas vezes você obedece. Porque quando você obedece, você tem a palavra de autoridade. E o inferno não pode com quem tem autoridade. Pastor, a oração e jejum não funciona? Lógico que funciona. Potencializa, catalisa, acelera o teu crescimento em obediência a Deus. Porque tem muita gente orando, tem muita gente pregando, tem muita gente cantando, tem muita gente falando que não está obedecendo, ou seja, está falando de algo que não vive. E quando fala, não tem autoridade, ou seja, não acontece nada. Você ora e não acontece nada. Por quê? Porque não existe autoridade. Porque você não está obedecendo. Pode ficar quieto, eu sei que você está abismado com a palavra, que você está achando maravilhoso. Eu sei. Você pode ficar assim: oh, nossa, eu sei. Não tem problema, eu quero que você entenda. A obediência gera a palavra, e a palavra gera o fruto. Para você ter colheita abundante, presta atenção. Pedro usou o barco a noite toda para tentar pescar e não conseguiu pescar nada. Era um exímio pescador, ele não conseguiu pescar nada. Mas no momento que o barco de Pedro deixou de ser barco e se tornou um púlpito para Jesus falar, no momento só ele fez uma pesca maravilhosa.
Sabe o que eu quero te dizer? O teu dinheiro precisa parar de ser dinheiro no teu bolso, ele precisa ser púlpito. O teu dinheiro precisa pregar. Ou seja, porque quando você entrega a primícia, você recebe a palavra de autoridade. E quando você declara, algo diferente acontece na tua vida. E sabe o que acontece? As pessoas ao teu redor vão enxergar a mudança, vão falar: o que é isso? E você vai dizer: é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. É Ele que mudou a minha vida e a minha história. O teu dinheiro precisa pregar. O teu dinheiro precisa ser púlpito. Enquanto seu barco for barco, esquece. Enquanto você achar que você tem que levar o teu dinheiro embora, que você está saindo no lucro, tenho que lhe dizer, você vai continuar pescando a noite toda, não vai acontecer nada. Agora, quando você entender que o teu dinheiro precisa se tornar púlpito, precisa pregar, teu dinheiro precisa falar, tua oferta precisa falar, o teu dízimo precisa falar, a tua primícia precisa falar. Verso 5 diz assim, Simão respondeu: mestre, Jesus foi lá, estava pregando. Aliás, vamos voltar lá do início. Jesus vem amassado pelo povo, olha Pedro, vai lá e diz, e olha o barco de Pedro, e ele olha, entra no barco de Pedro e fala: Pedro, muda o barco de lugar. Pedro vai lá, muda o barco de lugar, e quando Pedro afasta o barco da praia, Jesus começa a pregar e começa a falar e começa a ministrar. Vidas são curadas, restauradas. Tinha um monte de vida que foi para o encontro naquele dia ali, pegaram ficha e tudo mais, casa de paz, estava na célula, o diabo estava perdendo, Jesus estava vencendo, libertação, aleluia, o inferno estava sendo derrotado, aleluia. A obra de Deus foi feita através da vida de Pedro falando, Jesus falando através da vida de Pedro, porque o barco significa a nossa vida. E aí depois disso, Jesus fala para Pedro: pega o teu barco, vai ao mais profundo e pode pescar, pode ir pescar. E ele falou: mestre, acabei de fazer isso, só não entende, tá tudo, não tem peixe nenhum, tá tudo de férias os peixes. Mas o que Pedro disse? Quantas vezes a pessoa chega para você e fala: vamos para a igreja de novo, vamos lá fazer um negócio com você. Não vou mais não, não adianta. Aquele pastor que só fala que Jesus, que nós vamos para o inferno, que toda hora é dízimo, é primícia, oferta. E aquele pastor que grita no louvor, pelo amor de Deus, manda ele calar a boca. Aquele som alto, eu ouvi um fala a Deus aí, ó. Eu ouvi um fala a Deus aí, mano. Ó, Jesus tem misericórdia. Deus revelando. Irmão, tem misericórdia. Eu não aguento mais. Eu vou para a igreja, nada muda. Pedro poderia ter falado isso. Pedro poderia ter falado: já fui, já deu. Ei, vai mais uma vez. Ei, vai mais uma vez. Porque se você obedecer, agora você tem a palavra, é diferente. Você tem a palavra. Aí sabe que Pedro, olha só, por isso que Jesus apaixonou por Pedro, ó. E diz assim, ó, Simão respondeu, verso 5, diz assim, ó: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Ele o quê? Obedeceu. Em outras versões diz: segundo a tua palavra. A obediência gerou uma palavra, e essa palavra trouxe o fruto na vida de Pedro e dos outros pescadores. Sabe esse momento que você quer desistir? Você falou que não vai fazer? É agora que vai acontecer. É agora. Não retroceda, não volte atrás. Quem obedece gera a palavra, e a palavra gera o fruto. Diga comigo: quem obedece gera a palavra, e a palavra gera o fruto. Amado, a palavra é a autoridade para gerar o fruto. Quem tem a palavra, fruto da obediência, tem moral no reino espiritual. O inferno e o céu tá olhando para você e vendo o teu nível de autoridade. Você tem a palavra, sim ou não? Você vai ter daqui um pouco. Entenda o seguinte, olha só. Lembra de Daniel? Daniel estava lá,
E aí, o que acontece? O povo queria incriminá-lo, queria acabar com a vida de Daniel. Eles fizeram lá uma maracutaia para fazer com que Daniel não orasse mais a Deus, não buscasse mais a Deus, não continuasse em obediência, em diligência ao Senhor. Só que a obediência de Daniel a Deus gerava a palavra de autoridade na vida de Daniel. Você está me entendendo? Quando aconteceu toda a trama e falaram que ele ia ser jogado na cova dos leões, Daniel ele não ficou apavorado, não se apavorou. Por quê? Porque ele entendia e ele sabia que ele tinha a palavra. Você entendeu isso? Ele tinha a palavra. Não importa o que acontecesse, ele tinha a palavra, porque ele tinha obedecido. Eu falei hoje de manhã, eu fiquei imaginando os leões conversando. Está lá os leões conversando. E aí, você está com fome? Está com muita fome? Faz quantos dias que você não come? Uns 14. Jesus. Você viu que está tendo um barulho lá em cima lá? Parece que vai vir comida aí. Vai. É bom? Deve ser. Será que ele é gordinho? Não sei. Ou é magrinho? Deve ser gordinho. Gordinho? Tomara. Eu fico imaginando os leões ali conversando. É hoje. Já arrumando a mandíbula, é hoje. Só que quando abre a porta, sei lá o que, a pedra, o portão, sei lá o que era daquela cova, entra Daniel. Só que Daniel acabou com a alegria do leão, sabe por quê? Porque ele entrou com a palavra na mão. Ele entrou com a palavra, e a palavra não deixou que o leão tocasse na vida de Daniel. A palavra de autoridade na vida de Daniel. Eu fico imaginando que talvez tinha um monte de anjo lá. Vamos lá porque ele tem a palavra, tem a autoridade. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor mandou eles se dobrarem à estátua, e eles falaram, não vamos nos dobrar. E aí Nabucodonosor falou, não, vai tocar de novo a corneta e vocês vão se dobrar. E eles falaram, não vamos nos dobrar. Ele falou, então vocês vão ser jogados na fornalha. Eles disseram o seguinte, não interessa o que vai acontecer com a gente, se Deus vai nos livrar ou se Deus não vai nos livrar, nós não vamos desobedecer. Sabe o que eles estavam dizendo? Não importa o que aconteça, nós estamos obedecendo porque nós temos a palavra, nós temos a autoridade. E se eu tenho autoridade, nada de mal vai me acontecer. Mas espera aí, eles foram jogados na fornalha, irmão. Eles foram jogados na fornalha, mas andaram e passearam, sambaram no fogo, no meio do fogo. Sabe por quê? Porque antes deles chegarem na fornalha, aquele que tem os olhos de fogo, como chamas de fogo, o cabelo branco como a neve, tem um aspecto do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. O anjo do Senhor estava andando e passeando com eles lá. Quem tem a palavra da autoridade anda no meio do fogo com o leão da tribo de Judá. Não importa a circunstância da tua vida, a palavra é gerada na obediência. Se você gerar a palavra na obediência, você obedecer a obediência, se a obediência for sua, a palavra ela é sua. Pedro disse assim, segundo a sua palavra eu vou. Elias, lá no Velho Testamento disse, segundo a minha palavra não vai chover. Você entendeu? Pedro talvez não entendia dos mistérios espirituais ali naquele momento, mas Elias já sabia. Ele sabia assim, ó, quando eu obedeço, eu tenho a palavra de autoridade, é gerada uma palavra de autoridade, então eu tenho autoridade para fazer acontecer, segundo a minha palavra. Está entendendo? Elias não era um cara que orava muito, ele orava várias vezes, mas não orava muito, porque ele tinha autoridade. Quando ele falava, não é assim? Meu pai, eu lembro do meu pai não precisava me dar um sermão para me dar uma surra não, gente. Ele só tirava a ponta da cinta. Quem viveu isso aí, para a honra e glória do Senhor, e está vivo hoje? Todo final de culto eu falo, eu saía com o beiço desse tamanho, de tanto brigar lá fora.
Eu sentava no banco, meu pai falava: você brigou, para a honra e glória do Senhor. Ele só tirava a ponta da cinta. A autoridade. Você acha que eu me mexia? Eu quase que rezava, irmão, para ser livre. Não precisava vir falar: olha, isso. Não tinha essa história. E o que ele falava tinha que acontecer. Porque a autoridade, quem tem autoridade não precisa ficar falando muito, é uma vez só. Se você tem autoridade, você disser: está curado, vai estar curado em nome de Jesus. Elias disse: segundo a minha palavra não vai chover. Ele recuou o inferno e movimentou o céu, porque ele obedecia. Se você obedecer a palavra hoje, se você obedecer os mandamentos e os princípios, primiciar, dizimar, ofertar, uma palavra de autoridade vai vir sobre a tua mão e você vai gerar o fruto que você precisa. O verso 6 diz assim, ó: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Jesus mandou, eles foram, obedeceram, geraram uma palavra. E a palavra trouxe o quê? Você acha que Pedro foi para o barco, para o mar fazer o quê? Nadar? O que Pedro queria ali? Era pescar. Você sabe o que você está precisando hoje. E a palavra será liberada para acontecer justamente isso que você precisa. Foi tanto peixe que o barco quase afunda. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Mas Pedro só foi ter prosperidade no profundo porque ele obedeceu Jesus lá no raso e mudou o seu barco de lugar. Se você não mudar o seu barco de lugar no raso, você não vai ter a palavra para ir no mais profundo e viver a colheita sobrenatural na tua vida. Você está entendendo isso, amado? Ei, vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ele assim: é lá no profundo que está a tua intimidade com Deus. Fala assim: é lá no profundo que está a tua prosperidade em Deus. Aleluia. O verso 7 diz assim, ó: então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Sabe o que eu estou dizendo para você hoje? Se você obedecer hoje a palavra que está sendo liberada desse altar hoje na sua vida, a palavra que vai para a tua vida, a autoridade que Deus vai colocar sobre a tua vida, vai gerar um fruto tão grande, 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 mas tão grande que você vai precisar de ajuda para gastar, você vai precisar de ajuda para usufruir, você vai dar emprestado, mas não vai tomar emprestado. Em nome de Jesus, entenda isso. Você vai ligar para o irmão e falar: irmão, tomou café já? Não tomei. Você vai almoçar na minha casa hoje. Eu preciso acabar com as peças de picanha aqui, uns pão de alho. Eu preciso acabar aqui com as maminhas, filé meu, está tudo aqui, Jesus. Ô irmão, que bênção. O irmão tem 15 filhos. É para mim ir com a família inteira. Pode vir, traz a sogra também, traz aquela cunhada sua, pode trazer todo mundo. Mas você tem certeza? Tenho, absoluta, pode vir. Nem toma café, que a gente tem que acabar com isso aqui. Depois da ceia, irmão, depois da ceia os irmãos, tudo violento. Sim ou não? Irmão, vamos lá para a casa de campo lá que Deus me deu. Tem quarto, suíte para tudo quanto é lado, uma piscina para cada crente. Aleluia. Mas peraí, não, vamos. Deus vai te dar, vai sobrar. Vai sobrar. Irmão, eu falo para você, eu estou vivendo uma prosperidade de Deus na minha vida, minha família. Eu estou tentando te dar um testemunho diante de Deus. Parece que é um dia sim, um dia não. Todo dia que eu chego em casa tem um pacotinho de dinheiro assim na mesa. Estou falando sério. Não vou dar nem o endereço da minha casa para você não mandar ninguém me roubar. Estou falando sério.
Eu chego e falo para Camila: pastora Camila, que dinheiro é esse aí? A irmã sentiu de Deus, falou que tinha que abençoar a nossa vida. Está aí. Estou vivendo uma prosperidade tão grande. Se você obedecer, você vai gerar uma palavra de autoridade. E aquilo que você precisa vai acontecer. Vai sobrar. Vira para a pessoa que está do lado e fala assim: irmão, pode se preparar. Olha bem para ele e fala assim: não esquece de mim não. Porque o que você vai receber vai sobrar. Não esqueça de mim. Ei! Escuta, verso 8 diz assim, ó: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Imagina comigo, eu preciso acabar a ministração. Imagina comigo, Jesus vai lá e faz todo aquele rebuliço. Pedro muda o barco de lugar, Jesus fala através do barco de Pedro. E aí Pedro agora, ele já não era um cara pobre, ele era um cara rico, sim ou não? Ele era um cara cheio da grana. Ele era um cara que estava cheio de peixe, pescador, tinha sobrado, ia vender, ricão. Estava lá ostentando. O que o crente faz muitas vezes? Recebe a bênção e foge da igreja. Sim ou não? Ele pega e recebe aquilo que ele recebe a bênção, pede a bênção, Deus vai lá, ele cumpre, obedece, Deus gera uma palavra na vida dele, e aí ele pega a palavra, ele libera a palavra e ele é cheio, ele gera o fruto, e aí quando ele gera o fruto, ele fica todo cheio, ele está cheio da grana, ele anda de carrão, ele tem casona, ele tem tudo, anda de roupa boa, tem dinheiro, gasta na cantina e tal, e aquela coisa toda, só que ele esquece de Jesus. Pedro não poderia ter esquecido de Jesus, poderia ter falado: ó, agora eu estou cheio da grana. O que Pedro disse para Jesus? Se afasta de mim, porque eu sou pecador. Não é a riqueza que eu tenho agora que vai mudar o meu coração. Eu continuo precisando do Senhor, eu continuo carente do Senhor, eu continuo precisando da graça e da misericórdia de Deus. Pedro não mudou. É por isso que Jesus se apaixonou por Pedro, porque ele tinha um coração ensinável. Sabe por que muitas vezes você não recebe o que você está pedindo? Porque se Deus te der, você pica a mula da igreja. E Deus prefere você chorando mais perto dele do que você sorrindo longe dele. Eu prefiro a minha filha chorando aqui do meu lado, mas está aqui do meu lado, vai chorar aqui junto comigo. A hora que você mostrar para Deus que você tem um coração ensinável, que você é obediente, uma palavra será gerada, e essa palavra será sua, e você vai gerar o fruto. Só que isso não vai te afastar de Jesus. Na verdade, Jesus estava fazendo quase que um ato profético ali. Era como se ele falasse assim: vou te mostrar, você vai pescar um monte de peixe, porque daqui um pouco você vai pescar a gente. Verso 9: Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Mais uma vez eu te digo: obediência gera a palavra, e a palavra gera o fruto, gera o impossível. E eu estou profetizando, liberando uma palavra sobre a tua vida hoje. Você vai ficar boquiaberto com o que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida. Você vai ficar boquiaberto, você vai ficar assustado. Aí diz o verso 10: Tiago, João, filhos de Zebedeu, os outros também, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Lembra que eu falei que o teu dinheiro precisa ser púlpito? O teu dinheiro vai pregar, e todos que estão ao seu redor, que chegarem perto de você, também ficarão admirados, boquiabertos com o que Deus está fazendo na tua vida. E você vai falar que é Jesus, foi Jesus. Aí diz aqui, ó: então disse Jesus a Simão: não tenha medo, não tenha medo.
de agora em diante, você vai pescar gente, você vai pescar vidas. Era como se Jesus estivesse falando assim: entenda o valor, a gente valoriza aquilo que Jesus às vezes não valoriza. Essa bênção que você valoriza tanto, para Deus é apenas um detalhe dentro do relacionamento seu com Ele. O que Deus quer é que você se levante para salvar almas. A tua primícia é salvar almas, o teu dízimo salva almas. Jesus estava dizendo assim: fica assustado não, filho. Fica assustado não, sabe por quê? Isso é só o começo. Sabe que a gente está no ano do quê? De voar o quê? Mais alto. Eu fico imaginando que Jesus disse assim para Pedro: voou? Já voou? Você acha que você voou? Você acha que você está voando? Hein, Pedro? Você voou? Fica com medo não. A partir de hoje, você vai pescar vidas. A partir de hoje, você vai voar mais alto. Você vai voar mais alto. Você vai voar mais alto. É isso, amado. Quando você entender que você está na igreja não para ser servido, mas para servir, que o teu dinheiro é para servir a igreja. Mas espera aí, pastor. E eu vivo como? Você vive da palavra de autoridade, que aquilo que você declara vai acontecer. Entenda isso em nome de Jesus. Ao verso 11, para nós terminarmos, diz assim, ó: e eles arrastaram barcos da praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles disseram que eles usaram o barco para prosperidade, para pregar a palavra, só que eles deixaram o barco e seguiram Jesus. Sabe o que isso mostra para a gente? Pedro, Tiago e João, eles mudaram de vida. Deixa essa vida para lá, que agora eu vou viver uma nova vida com Cristo. Eu vou pescar vidas. Agora eu vou subir de nível. Deus tem prosperidade, tem riqueza para você. Mas se você não obedecer, o que diz Provérbios 3:9? Pode colocar aqui para mim Provérbios 3:9, por favor? O que diz Provérbios 3:9? Quem sabe? Como é que diz lá? Como é que fala? Honre o Senhor com todos os seus recursos, com todos os seus primeiros frutos, de todas as suas plantações. Segura, verso 9, verso ímpar. Ele diz: obedece, honra. Aí coloca o 10 para mim, por favor. Aí vem a palavra. Entendeu? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que é obediência? Honra o Senhor com os primeiros frutos, com a primícia. Honra. Por quê? Se você obedecer, Jesus joga no teu colo a palavra, porque os teus celeiros vão transbordar. Você está entendendo? Que se você não obedecer, você não gera a palavra. Agora aqui para a gente encerrar, presta atenção o que aconteceu com Pedro. E o que você precisa entender. Jesus chega, entra no barco de Pedro e manda ele mudar de lugar. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Porque Jesus já entrou aí dentro do seu coração. E ele está dizendo assim: muda de vida, se afasta do mundo, se afasta das coisas erradas, se afasta daquilo que não provém de mim, se afasta daquilo que me desagrada. Jesus estava falando em Pedro, estava falando dentro de Pedro, estava falando no interior de Pedro. Quando Pedro ouviu e obedeceu a palavra, ele mudou o barco dele de lugar. Agora, Jesus antes tinha falado em Pedro, na vida de Pedro. Agora, porque Pedro mudou, aleluia, o comportamento, mudou o posicionamento, agora Jesus está falando através de Pedro. Jesus está mudando vidas através de Pedro. É Jesus falando dentro do barco de Pedro. É a voz de Jesus, mas era o barco de Pedro. Sabe o que vai acontecer? Jesus está falando para você: ei, muda a tua vida, entrega a tua primícia, entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, vai, muda o teu barco de lugar. Sabe por quê? Quando você entregar a tua primícia,
primícia, quando você entregar o teu dízimo, quando você entregar a tua oferta, é Jesus falando através de você. A tua oferta vai falar, o teu dízimo vai falar, a tua primícia vai falar. As pessoas vão enxergar o sobrenatural que vai acontecer na tua vida. Porque a oferta, o dízimo e a primícia, amado, tem um poder sobrenatural. Ela te abençoa e ajuda a gente a manter isso aqui de pé. Você entende que ela se move no sobrenatural e move no natural, porque não dá para orar para pagar a conta de luz, tem que ser dinheiro mesmo. Depois, Jesus fala em Pedro, Jesus fala através de Pedro. Agora, escuta, Jesus fala para Pedro. Porque Jesus disse, primeiro ele fala, muda o barco de lugar. Depois Jesus fala aos outros através dele. Agora ele fala, Pedro, levanta, pega o barco e vai no mais profundo e vai lá receber a tua bênção. Eu gerei a palavra em você. Se você ouvir essa voz que está dizendo para você, entrega a primícia, entrega o dízimo, entrega a oferta, a tua primícia vai falar, vai pregar, vai ser púlpito do teu dinheiro. E uma palavra vai ser gerada na tua vida, palavra de autoridade. E aquilo que você está precisando hoje vai acontecer em nome de Jesus. Você vai dizer, segundo a palavra do meu Deus vai acontecer. Segundo a palavra do meu Deus vai acontecer. Oh! Deus me deu uma palavra profética esses dias. Você crê que eu sou profeta? Você crê? Pastor Juliano, até o final do ano, Deus mostrou para mim assim, ó, vezes 2. Vezes 2. Deus te levantou como um provedor deste lugar. Só que é o seguinte, tem muito provedor que gosta de andar, que é como é que eu posso dizer? Que gosta de separar das pessoas, que gosta de ser segregado, de ser tratado de forma diferente. Deus diz assim, você é do fogo, você é do manto, você é alguém que gosta do mover, você, aleluia, é alguém que gosta do sobrenatural. E ele diz assim, ó, agora é vezes 2, tudo que você tem multiplica por 2, que até o final do ano, aleluia, vai acontecer algo tão sobrenatural, que você vai ver a minha glória, aonde todo mundo enxergava a desgraça, o fim. Ele está dizendo, eu vou mudar. Pode colocar o teu barco no mais profundo, porque vai acontecer. Evangelista Paiva, levanta aí, cara. Preciso entregar uma palavra na tua vida. Sabe que eu vi o lugar onde você trabalha lá, a tua empresa, e eu vi as paredes sendo alargadas para o lado assim, ó. Sabe o que ele diz? Aquele lugar ali, aquele tamanho, aquele espaço, vai ser um departamento da tua empresa, vai ser um departamento, tá entendendo? Por causa do teu coração, Deus enxergou um coração aí, ó. Fecha os teus olhos e recebe aí essa unção. Deus está te dando uma unção de sabedoria hoje. Você diz que tem um problema para resolver essa semana, e Ele diz assim, estou te dando sabedoria para agir. Muita gente vai se render aos meus pés por causa daquilo que eu vou fazer através da tua vida. Recebe. Escuta, Deus me deu uma palavra esses dias. Eu estou há um mês mastigando essa palavra aqui. Estou há um mês mastigando essa palavra. É tão simples, amado, é tão simples. Obedece, porque será gerada uma palavra de autoridade na sua vida. A oração não vai ser para ficar pedindo. A oração vai ser para adorar, para compartilhar com Deus. Porque a palavra de autoridade vai ser, acontece e vai acontecer em nome de Jesus. Aconteça e vai acontecer. Deus me deu uma palavra. Ele soprou nos meus ouvidos. 3 meses, 3 dias e 3 horas daqui desse dia
3 meses, 3 dias e 3 horas. Está na Bíblia isso? Não, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu vou acreditar nessa palavra. Cadê a minha esposa? Não está aqui. E eu falei para minha esposa cuida do financeiro da igreja. E ela é mais cuidadosa, mais cautelosa a respeito de finanças. A gente não, a gente é mais espiritual, né, irmão? De cada cartão de crédito e vamos embora. Jesus tem misericórdia da gente. Ela não, ela é mais, graças a Deus que ela é. Ô Jesus, obrigado pela minha esposa. Graças a Deus. E eu falei para ela, Deus me deu uma palavra. Você vem comigo? Ela, a respeito de dinheiro, falou, pode falar. 3 meses, 3 dias e 3 horas. Por que as 3 horas? Sei lá, irmão, Deus faz do jeito que Ele quer, meu. Eu falei assim para ela, você vai pegar. Eu falei assim, quanto que você gostaria de ganhar? Falei para ela, quanto que você gostaria de receber? Quanto que seria a entrada financeira nossa, para nós vivermos bem? Não é para ostentar não, para pagar as contas, para tomar um sorvete ali e tal, comer uma pizza, ter um carro bom. Falei, quanto que você precisaria ganhar? Quanto que a gente precisaria ganhar, ter? Ela falou tanto. Então eu falei assim, durante 3 meses nós vamos primiciar desse valor aí. Eu sabia que você não ia dar glória a Deus. Você está entendendo? Falei, então vê aí, quanto é que você quer ganhar? Quanto que a gente precisa ganhar? É tanto. Então durante 3 meses nós vamos primiciar do valor que nós queremos ganhar. Eu não estou mandando você fazer, eu estou te convidando a vir comigo. Se você quer isso hoje para a tua vida, fica de pé em nome de Jesus.